paz do Senhor a todos, Deus abençoe vocês essa noite. Você que está acompanhando pela internet, vai ver depois pelo YouTube. Você que está acompanhando pelo Instagram, Deus abençoe sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, fica conosco. Acreditamos que o Senhor tem algo, já está entregando algo para você. Eu li certa vez a respeito de 3 frases. Quando nós estamos adorando a um rei, né? A gente canta que Jesus é o rei, sabemos que o rei está voltando, nós cantamos que ele é o leão, e o leão fala do rei de um ambiente, o rei da selva. Jesus é o rei da sua igreja, a igreja precisa reverenciar Jesus, né? Então, quando nós adoramos a Jesus como rei, e nós temos essa consciência de que esse rei voltará e nós temos que prestar contas a ele, eu entendo uma coisa, que eu preciso 3 coisas: preparar o meu coração para quando esse rei vier, não é isso? Preparar meu coração. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E esse encontrares com o Senhor teu Deus não é só ir no encontro de 3 dias, não é só vir na igreja encontrar com o Senhor. Esse encontrar com o seu Criador, encontrar com o seu governador, é naquele dia você estar diante dele. Então eu preciso preparar meu coração para aquele dia. E depois eu preciso, então, quando eu oro assim e digo, venha o teu reino sobre nós, eu estou entendendo que eu preciso preparar o meu mundo para que esse rei venha. Eu preparo esse mundo para que ele venha, né? Por isso que Jesus começou a dar o nome para os discípulos de apóstolos. Eles chegavam no lugar e começavam a pregar que Jesus voltaria. Então eles iam naquele lugar e começavam a preparar aquelas pessoas, preparavam o mundo para quando o rei viesse. Meu rei vai vir. Quando o meu rei vier, quando ele chegar, o negócio vai cair, a casa vai cair, o negócio. Então vai ser assim. Você tem que ter uma vida desse jeito. Então preparamos nosso coração para nos encontrar com ele, preparamos o mundo que nós vivemos. E terceira coisa, devemos preparar o caminho para que ele venha. Vocês lembram daquele fato onde Jesus vai entrar em Jerusalém? Ele sobe na mulinha lá, né, no burrinho, e eles começam a jogar palmeiras na rua para Jesus passar. O que eles estavam fazendo? Preparando o caminho, reverenciando o rei. Não sei se você sabe, mas se você ler o livro de 1 Reis e no livro de 2 Crônicas, quando Salomão vai ser conclamado o rei, o outro irmão dele, quando Davi morre, quer tomar o trono, Adonias, né? Você pode acompanhar isso lá. E os sacerdotes dão um conselho para Salomão, faz o seguinte: olha, ele já está sentado lá no trono, Adonias. Então nós vamos pegar Salomão, colocar ele sentado no burrinho e vamos fazer ele entrar na rua principal de Jerusalém. Avisa todo mundo. Por que, querido? Por que os sacerdotes mandaram fazer aquilo? Porque era um edito. O rei deveria mostrar simplicidade. Um rei, para ser conclamado, ele tinha que montar no burrinho e entrar na rua principal da cidade. Então, por mais que Adonias estava querendo, eu sou o rei, vocês vão ter que me reverenciar, todo mundo começou a ver outro rei entrando. E como Salomão entrou naquele burrinho, né, sentadinho, bonitinho, está tudo dando certo, todo mundo falou, não, o verdadeiro rei é esse que vem entrando. Entende? Então, querido, eu preparo o meu coração, preparo o meu mundo e devo preparar também o caminho, mostrando que Jesus, esse rei simples, virá, esse rei poderoso, esse rei justo, mas também esse rei simples, ele virá para governar a sua igreja. Então aprenda, prepare o seu coração, prepare o seu mundo e prepare o caminho para esse rei. Aleluia. Nosso coração está muito alegre de estar aqui na casa do Senhor, e você aí na sua casa, né? Adore o Senhor aí na sua casa. Uma pessoa contou um testemunho para mim, achei muito interessante. Eu fui trabalhar e uma pessoa falou, eu vi lá que vocês estavam fazendo uma live na igreja, estava colocando ao vivo no Facebook, e na hora que eu liguei lá, uma pessoa que ainda não serve ao Senhor conosco, né, não conhece a palavra, mas falou assim, na hora que eu liguei eu comecei a arrepiar lá em casa, e a oração veio direto ao encontro que eu estava precisando. A pessoa fala oração, mas era a palavra, né?
A oração veio direto ao encontro lá, e Deus começou a falar comigo, e eu fechei o olho, e Deus já começou a me mostrar um monte de coisa. Quando eu fechei o olho, eu vi cobra na vida do um, eu vi não sei o que na vida do outro. Eu falei, Deus já estava te revelando, te dando os dons, né? Então às vezes você está aí vendo, você está assistindo, e Deus, querido, Ele pode tocar você. Você está aqui na igreja, Deus, eu acredito que começa a ministrar o seu coração. Então é muito importante você preparar seu coração para que o Rei fale a nós, amém? Eu queria continuar falando daquilo que nós começamos na semana passada, né? A gente vai continuar falando um pouco a respeito de adoração. Eu só vou lembrar muito rápido daquilo que falamos. Falamos sobre o levita levar a arca, o servo de Deus levar a arca, dele ministrar a Deus e preparar o ambiente. Eu acho que nós repetimos várias vezes, não vai ser necessário a gente falar muito, mas nós, como servos de Deus, preparamos o caminho, como falamos aqui, preparamos o lugar para que ele encontre com a sua igreja, certo? Queridos, nós falamos sobre preparar o lugar, levar a arca e ministrar a Deus. Nossa adoração é para Deus. E falando sobre ministrar a Deus, uma palavra que nós usamos no hebraico semana passada, que era a palavra latreuo, tá? Latreuo, latreuo, que significa ministrar somente a Deus. É uma palavra que você vai encontrar lá no Velho Testamento, tá bom? E quando você estuda o hebraico, o grego, e não sei se você sabe, mas uma das línguas mais antigas que tem é o inglês, tá bom? Trazido pelos bárbaros, e depois você estuda a história lá. A palavra adoração, que a gente fala muito aí, hoje tem uma galera que foram denominados, ou que se denominaram os worships, né? A música é worship, né? Então tem que ter a guitarrinha mais de leve e tal, aquela coisa. A palavra worship, ela é separada em 12, worships. Quando você separa ela tem um significado, tá bom? Então quando você fala, você é worship, você vai entender hoje o significado da palavra worship, tá bom? Então vamos lá. A palavra adoração, worship, separado em inglês, para você saber, significa assim, dar algo de valor ou algo que vale a pena a alguém que é mais valioso do que o objeto oferecido. Dar algo de valor, algo que vale a pena a alguém que é mais valioso do que o objeto oferecido. Entendeu? A palavra worship significa isso. Então, querido, se você lê o Velho Testamento, você está lá lendo o Velho Testamento, e de repente você vai perceber, principalmente na época de Moisés, antes de Davi ali, que o povo, você vai encontrar várias vezes a palavra, eles foram adorar a Deus, levantaram um altar para adorar a Deus, e você quase não vai ver música lá. Foi estabelecida a música no culto ali quando Moisés começa a fazer os seus cânticos, mas não era no culto dentro do tabernáculo, ele fazia isso do lado de fora. Você vai ver o cântico de Moisés, aí é 6 páginas lá ele cantando, né? Ele já começou ali o worship. E lá em Davi mesmo que se estabelece a música dentro dos cultos com o rei Davi, que ele era músico, falou, cara, eu vou colocar aquilo que eu faço em adoração a Deus. Mas no Velho Testamento, até chegar ali em Davi, você vai ver que o culto de adoração a Deus era simplesmente o fato do sacrifício. Era a pessoa pegar o animal, pegar o boi, a ovelha, o carneiro, levar aos sacerdotes e levitas, e esses levitas e sacerdotes, eles iriam sacrificar. Então no Velho Testamento você não vai ver a verdadeira adoração em algum momento não estar ligada a sacrifício. Por isso que Deus disse lá no livro de Êxodo, nenhum homem apareça diante de mim com mãos vazias. Então, querido, agora pensa comigo, se a palavra adoração, a gente já viu que é ministrar a Deus, que é latreu. Outra palavra que você vai encontrar em hebraico, que também significa adoração, se você for lá estudar, você vai ver em alguns lugares, em alguns textos, a palavra escrita proskunel com K.
que seria proskuneo? É prostrar-se, adorar prostrado. Você só se prostra diante de alguém que é muito mais do que você. Antigamente, quando as pessoas chegavam diante dos reis, elas faziam, né? Se prostravam. Antigamente, quando o homem ia pedir para a mulher a mão em casamento, bem antigamente ele fazia assim, ó, me dá a sua mão em casamento. Por que o cara fazia aquilo? Porque ele estava falando para aquela mulher que ela era mais preciosa do que ele. Quando eu me prostro diante de Deus, eu estou falando, o Senhor tem muito mais valor do que eu, por isso eu me rebaixei, por isso eu me prostrei. Interessante? Agora, querido, quando você estuda o real significado da palavra adoração, você entende que é dar algo de valor. Você nunca vai conseguir dar a Deus uma verdadeira adoração sem sacrificar. Você não vai conseguir dar algo a Deus sem sacrificar. Por isso que a adoração não está ligado somente a cantar. Também é cantar, também é tocar. Mas a adoração é você conseguir dar algo tão valioso a Deus, que aquela pessoa que vai receber o que você está fazendo, ela vai se sentir honrada. Estão compreendendo? Então, querido, olha o tanto que a adoração ela tem que ir além do que chegar na igreja, saber a letra da música, olhar no data show e começar a cantar. A adoração, hoje tem já tem bastante tempo isso, né, de hoje, mas as pessoas falam assim que tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, querido, então eu posso também dar a Deus o meu tempo. Porque também fala de sacrifício, de dar algo de valor. Querido, o que tem hoje? Qual é uma das moedas mais valiosas do mundo? É o tempo. Por que você não foi na igreja? Cara, eu estou sem tempo, viu? Estou estudando, estou trabalhando. Por que você não orou? Cara, não deu tempo. Por que você não leu a Bíblia? Não deu tempo. Então o tempo é uma moeda muito valiosa, porque quase ninguém tem ele. Tem ele na mão, mas não sabe usar. Então, querido, quando eu dou o meu tempo, eu falo assim, cara, eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou para a igreja. Já é adoração. Eu vou largar o que eu estou fazendo e vou entrar para o meu quarto e orar. Eu vou entrar para o meu quarto e ler a Bíblia. Então, eu já estou dando a adoração ali, ainda que eu não comecei a cantar, não comecei a pregar, não comecei a fazer nada. Eu já estou dando o meu tempo, ele é sacrifício. Eu deixei de fazer algo para fazer algo ao Senhor. Aleluia. Então, querido, deixa eu comentar algo com você. Hoje, louvado seja Deus, eu já não tenho tanta dificuldade em ofertar, em dizimar, mas isso foi uma guerra para mim durante muito tempo, e eu acredito também que é uma guerra para muitos, quando você tem que ofertar um valor. Não é difícil ofertar R$5, R$10, R$15. A salva passa, você tira tranquilo do bolso, faz assim, ó, chama a irmã e fala assim, deixa eu ofertar. Agora, querido, se por um acaso o Espírito Santo te tocar e você tiver que tirar aquela nota daqueles peixinhos, e quando for mais de um peixinho, na hora você lembra do aquário e fala, aí você fica naquela dificuldade, porque dói. O dinheiro, ó Deus, se eu tenho tanta dificuldade em dar o meu dinheiro para Deus, será que o meu Deus não está sendo o dinheiro? Adoração não é dar algo de valor e o objeto é muito menor do que a pessoa que é honrada. Então, se eu estou com medo de dar aquilo que Deus me pediu, talvez realmente o dinheiro seja meu Deus, como a Bíblia diz, mamon. Coloca na balança aí, pelo amor de Deus, querido. Você que está ouvindo, você que está, sabe, querido, Jesus falou assim, vocês não podem servir a mamon e a mim. Ou vocês se devotarão a ele, ou vocês se devotarão a mim. Não está falando de ter dinheiro, querido. Eu acho que é impossível viver sem ele, mas não é tão impossível como viver sem Deus. A pessoa consegue, querido, não vir na igreja, não orar, não ler a Bíblia, ela consegue se afastar dos caminhos do Senhor, viver sem a presença do Espírito Santo, mas ela não consegue viver sem o dinheiro. A questão é, quem será meu Deus? Ela consegue ficar sem orar uma semana, ela consegue ficar sem ler a Bíblia uma semana, ela consegue, mas fala para ela assim, irmão,
tudo que tiver ligado ao seu dinheiro, essa semana você não vai fazer nada. Se você precisar comprar, beber, pôr gasolina, comprar arroz e feijão, essa semana você não vai fazer nada, nada relacionado ao seu dinheiro. A pessoa surta. Mas ela não pede para sair quando fica uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem adorar, sem oferecer algo. Então, querido, por favor, põe na balança. Será que o meu Deus não está sendo mamor? E sabe o que é mais massa, querido? É que eu vou falar hoje sobre verdadeira adoração. Se existe a verdadeira adoração, é porque existe a falsa adoração. Não é isso? Mas como vamos descobrir o que é verdadeiro e o que é falso? O verdadeiro precisa ser apresentado. Vocês lembram do Mr. M? Lembra, né? Fantástico. O cara começou a revelar o segredo dos caras lá, dos artistas, como é que chama? Dos mágicos. Todo mundo queria matar ele, por isso que ele estava com a máscara. Todo mundo falava: nossa, o cara foi cortado ao meio, ah lá, o cubo quebrou, e o cara entrou dentro da roda e o leão comeu, mas o cara apareceu do outro lado. Aí de repente o Mr. M vai lá e fala: não, cara, isso aqui é um jogo disso aqui. Aí todo mundo fala: ah, não acredito, nossa, o cara me enganou direitinho. Então, querido, quando você mostra a verdade, o falso é pronunciado. Querido, como é que nós vamos descobrir os políticos corruptos? Quando os verdadeiros forem apresentados. Quando é que nós vamos saber quem são os servos fiéis e os falsos? Quando os fiéis mostrarem sua cara. Com certeza, queridos, Caim, lá fora do jardim, em outras oportunidades já tinha oferecido a Deus sacrifício. Mas um dia Abel ofereceu um culto, uma adoração, uma oferta tão verdadeira que mostrou o coração de Caim. Estão comigo? Então, querido, quando você faz algo que é verdadeiro, você estabelece um altar. Quando você faz algo que é verdadeiro, tudo aquilo que não for verdadeiro, todo mundo vai saber falar: estou com o pé atrás. Eu acho que não é assim. Então, quando você conhece o que é verdadeiro, você não aceita aquilo que é falso. Aleluias. Então, adoração significa dar algo de valor, algo que me custe. Te custou estar aqui hoje? Ou foi tranquilo? Não, vim para a igreja. Ou foi difícil chegar aqui? Chegou em cima da hora, tanta correria do dia, falei: cara, eu vou hoje, nada me impede de ir. Nossa, cara, para mim entrar no meu quarto, me orar é uma dificuldade, cara, todo dia. Foi fácil ou foi difícil? A adoração, querido, quando eu venho para o culto de domingo ou culto de terça, minha adoração, meu culto não começa quando eu chego na igreja, meu culto começa de manhã, quando eu acordo às 6 da manhã. Ali eu já pego minha Bíblia, ou eu leio ela no celular, ou eu leio ela em folha, e ali eu me prostro diante do Senhor. Durante o dia eu canto canções ao Senhor o dia inteiro, eu ensino a palavra do Senhor para os meus filhos. Antes de vir um pouquinho para o culto, eu me desligo de algumas coisas, desligo televisão, desligo tudo e fico ali escutando uma canção, ou pego meu violão. Meu culto começa cedo. Eu estou chegando agora, ministrando aqui para os irmãos, mas querido, eu já comecei muito antes a orar, a ler, a compreender, a pregar sozinho dentro do carro, a pregar com o capacete da moto. Então, querido, começa muito antes, porque o tempo também é adoração. Então eu vou dar algo de valor, algo que me custe, algo que é muito valioso, a alguém que é muito mais valioso do que aquilo que eu estou dando. Uma vez uma pessoa disse para mim, uma pessoa que era da igreja, foi ministrar o louvor e tudo deu errado. O som deu errado, as músicas deu errado, os músicos deu errado, tudo deu errado. Aí no final do culto a pessoa falou para mim assim: eu não consegui oferecer a Deus, porque o som não funcionou, o cabo não funcionou, não sei o que não funcionou. Aí eu virei para essa pessoa e falei assim, e a pessoa usou aquela palavra que a gente tem que soletrar, né? Hoje minha adoração foi uma BOSTA. Eu falei: então quer dizer que você só consegue oferecer uma adoração a Deus quando tudo dá certo?
Então, se não tiver um som muito bom, a sua adoração também não foi muito boa. Você consegue entregar a Deus os seus sucessos quando tudo dá certo e não consegue entregar a Deus os seus fracassos? Será que realmente a sua adoração é verdadeira? Querido, quantas vezes nós já fomos com o Ministério Crentinho ministrar em muitos lugares, e naquele dia parece que não virou. Sabe, você entrou de um jeito e nós saímos pior do que entramos. Eu falei, cara, até que eu entrei na casa do Senhor, entendi. Então assim, sabe, querido, não é quando tudo dá certo. Vocês estão lembrados de Jó? Que gesto de adoração. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Na casa dele tudo deu errado. No campo tudo deu errado. Na saúde, no corpo, tudo deu errado. Ele não estava com a roupa legal, estava gripado, com lepra, tudo ruim. A Bíblia fala, e Jó se prostrou em terra e disse: do pó eu vim, ao pó tornarei. Eu vim pelado, vou embora pelado, não tinha nada, vou embora sem nada, bendito seja o nome do Senhor. E vira para a esposa dele e fala assim: receberemos do Senhor todo o bem e não receberemos do Senhor o mal também. Deus disse no livro de Isaías: sou eu quem envio o bem, mas sou eu também quem envio o mal. Então, querido, não é quando tudo dá certo, a questão é eu entregar a Deus tudo, entendendo que Ele será sempre maior do que qualquer gesto de adoração. Ele é sempre maior que as luzes, Ele é maior que o som, Ele é maior do que os instrumentos, Ele é maior do que a voz mais afinada, Ele sempre será maior. Eu nunca vou conseguir dar uma adoração tão perfeita que seja maior do que Deus. Nunca, por mais perfeito que pareça que tenha ficado, a dança, o teatro, a música, a pregação, o culto, a oferta melhor da sua vida, ainda assim nunca será no nível da pessoa que recebeu. Você já viu quando você vai ficar noivo ou você vai casar? Você pega, o homem pega uma aliança e coloca aquela aliança no dedo da mulher, ou para noivar, ou para casar. Você já viu como que as mulheres ficam, né? Fica assim, né? Aí chega no meio das amigas, toda hora ela tá: você noivou, você casou, que aliança bonita. E ela gosta de mostrar. Não é só a mulher não, eu gostava de mostrar também. Primeira vez que eu usei minha aliança de noivado, eu estava lá cantando louvor, teclado, de terno, não sei se, né? E era minha noiva, e ela falava assim: nossa, sua aliança brilhava de longe. E eu lá tocando teclado na igreja: quero subir ao Monte Santo de Sião. Lá na igreja que eu fazia parte, eu estava lá, querido, e todo mundo falou assim: uai, você noivou? Porque nós noivamos numa churrascaria, só nós dois, né? Então chegou na igreja, aquela aliança, todo mundo. Então, querido, o objeto era a aliança. Mas, querido, eu queria mostrar para minha esposa hoje que ela era mais valiosa do que a aliança que eu tinha dado para ela. Entende? Agora, querido, olha que é interessantíssimo. Pensa Jesus, nós somos a igreja, nós somos a noiva, certo? Querido, você tem que entrar aí. Entra aí. Agora pensa Jesus, o noivo. Ele tinha que pagar o dote pela noiva. Ele tinha que pagar, ele tinha que sacrificar alguma coisa. O que Jesus fez? Ele vai lá na cruz e fala: a minha adoração, o meu objeto de valor é a minha vida. O que eu tenho de mais valioso, o meu símbolo, o meu anel, presta atenção, o anel de Jesus que Ele deu para a igreja era a cruz. A
cruz era um anel. Toda vez que a igreja olha para a cruz, ela vê o anel e fala: uau, olha só o dote que eu recebi. Olha só o dote que eu recebi. Cara, o meu noivo me ama mesmo, velho. Ele deu a vida, ele deu tudo por mim. E toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo, cara, ele pagou tudo. Então, querido, quando aparecer a doença, quando alguém desvalorizar você, ou desvalorizar a sua adoração, quando a doença chegar na sua vida, querido, deixa eu te falar uma coisa, vira para ela e mostra a aliança, mostra o anel que está no seu dedo e fala: a cruz é o meu anel, a cruz mostra que Ele me amou, a cruz mostra que eu sou amado, que eu sou curado. Por isso que Isaías capítulo 53 é um capítulo de adoração. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradou a Deus enfermá-lo. Ali era o gesto de adoração. Ele estava mostrando adoração pela sua igreja. A igreja precisa retribuir a adoração. A igreja precisa dar algo tão valioso, tanto quanto o que Jesus fez. Não é só uma musiquinha, não é só uma dancinha, não é só o levantar das mãos, é uma vida de adoração. É uma vida de adoração, uma vida de adoração. Dar algo, worship, dar algo de valor a alguém que é mais precioso que o objeto recebido. Por isso que ele disse: eu vou honrar só os que me honrarem. A igreja precisa muito aprender o que é adoração. Quando nós oferecemos a Deus o nosso dinheiro, o nosso tempo, nossos cânticos, o louvor, as circunstâncias que são contrárias, e eu falo: Senhor, eu ofereço isso, eu vou continuar te servindo mesmo diante disso. Nossas atitudes de gratidão, o sacrifício que às vezes é desconfortável para nós. Querido, você já adorou a Deus quando uma situação era desconfortável para você? Ah, pastor, nossa, eu vim no culto um dia, mas na verdade eu queria ir para a praia, eu queria sumir, eu queria pular da ponte, pastor, eu queria bater com o carro, eu queria, sabe, mas eu decidi te adorar, eu decidi ficar firme. Aquilo ali é um gesto de adoração. Quando a situação está desconfortável, você decide obedecer, você decide permanecer firme. Isso não tem preço. Eu lembro de um acontecimento, se você tiver a oportunidade de ler, um livro de Po-Yong-Chu, eu não recordo o nome, mas lê todos lá que você vai descobrir qual que é, eu não lembro. Ele conta daquela pessoal da China lá, né? A maior igreja, acho que do mundo, é a dele. Uma igreja enorme, enorme, enorme. Eles têm um avivamento tremendo lá. Coreia. Ele conta que uma época que eles estavam lá, na época da guerrilha, a igreja estava começando, e a igreja começou a ser perseguida. Muitas pessoas lá na Coreia começaram a morrer por causa do evangelho. Não é morrer de corona 28, corona, não. Morrer por causa da perseguição do evangelho, para pararem de falar a palavra. Então teve um momento que eles estavam na época da guerra, tá bom? Que eles sofreram lá, não recordo o ano da guerra, não me pergunte, eu não vou saber. No livro ele conta que os irmãos esconderam dentro de uma cabaninha da guerra, daquelas que a gente vê nos filmes, e uma pessoa se levantou lá e falou assim: olha, eu vou sair dessa tenda. No meio dos irmãos lá tinha uns 9 irmãos, e um levantou e falou o seguinte, falou assim: olha, eu perdi meu filho, perdi minha filha, perdi minha casa, perdi meu emprego, tudo por causa dessa palavra, tudo por causa desse evangelho. Eu vou sair dessa tenda aqui e nunca mais eu falo o nome de Jesus. Eu vou viver minha vida. Tem um monte de gente aí vivendo a vida. E Po-Yong-Chu estava ali com os irmãos, todo mundo com medo, chorando, aflito, sofrendo perseguição por causa da palavra num tempo de guerra. O Brasil ainda não conhece tempo de guerra.
E aquele servo de Deus que hoje Deus honrou tanto a vida dele, ele abaixa a cabeça junto com os irmãos, enquanto aquele homem estava se levantando e falando, aflito. E ele começa a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu me una a ti. E de repente aquele cara que estava ali falando, e todos os irmãos dentro da barraca começaram a cantar: ei, sempre hei de mais perto quero estar. E aquele cara que ele ia largar a fé, ele se joga no chão e começa a chorar e pedir perdão: Cristo, eu nunca vou te deixar, me perdoa porque eu pronunciei essas palavras de fraqueza na frente dos meus irmãos. Aquilo ali, querido, sem nenhum instrumento, se tornou um objeto de adoração. A dor se tornou um objeto de adoração. Adoração, querido, não é quando tudo está bem. A primeira vez que você vai ver mencionar a palavra adoração no livro de Gênesis, talvez você pense, lá com Caim. Não, foi lá com Abraão, na tradução. É quando Abraão chega e vira para a esposa dele e fala: onde vocês vão? Eu vou ali com o meu filho, vou adorar e volto. Você sabe o que Abraão estava dizendo? Eu vou ali sacrificar o que eu tenho de mais precioso. Há alguém que é mais precioso do que o que eu estou dando. Eu vou dar a Deus o que eu tenho de mais precioso a alguém que é mais precioso do que aquilo que eu estou dando. E Deus é massa, porque Deus ficou cutucando Abraão e falava assim: Abraão, sabe aquele seu filho? O seu amado filho? O seu único filho? Leva ele ali e ele entrega ele para mim. Era uma tipologia de Jesus, porque João capítulo 3,16, Deus diria: Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe o que significa a palavra tal? É tipo assim, não tinha no dicionário algo para falar a maneira como qual Deus havia amado. Tipo assim, Deus amou como Bush amou, Deus amou como a mãe amou, Deus amou. Não tinha uma palavra, não tinha como comparar. Então o texto trouxe para nós no grego traduzido: Deus amou de tal maneira. Não tinha uma palavra para explicar. Que entregou o seu filho. Querido, Deus não quer que eu fique pegando as minhas crianças e sacrificando. Por essa razão o anjo apareceu e falou: não toca no menino, eu já sei que você me ama. E outro carneiro lá apareceu e eles ofereceram. Aquele carneiro era a tipologia de Jesus. Não vai ser preciso você matar os seus filhos para mostrar que me ama. Eu vou matar o meu para mostrar que eu te amo. A falsa adoração, querido, ela é mostrada quando a verdadeira adoração aparece. Se nós aqui na igreja levantarmos uma verdadeira adoração com o que fazemos, com as canções, com as ministrações, com as mensagens, com as músicas, com as letras, com a dança, com a mídia, com a arte, com o ganhar vidas, com o entregar cestas, se levantarmos uma verdadeira adoração, tudo aquilo que é falso vai se mostrar. E quando aquilo que é falso se mostra, querido, aqueles que estão praticando a falsidade também vão se levantar contra aquilo que é verdadeiro. Compreende? Por isso que domingo nós falamos que Jesus, Elias, Paulo, eles eram conhecidos como perturbadores, porque eles chegavam no lugar onde a mentira estava sendo proclamada, onde a mentira estava sendo levada, eles traziam a verdade. Todo mundo que estava ali vivendo uma mentira falava: vamos parar com isso aí, pelo amor de Deus. E todo mundo queria matar os perturbadores. Então, quando se levanta uma verdadeira adoração, quando pessoas fazem coisas corretas, justas e bondosas diante de Deus, querido, tudo aquilo que é falso vai ser mostrado.
Eu não quero entrar em questões aqui religiosas, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Eu acredito que não é meu papel. Mas que você possa aprender a oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Aprenda a mostrar o seu anel. Deus mostrou o anel, Ele mostrou o que Ele tinha de precioso e a cruz se tornou o anel. Qual é o seu anel a Deus? Qual é o anel que você apresentará a Deus? O que é aquilo que vale a pena? Eu quero encerrar falando sobre Davi. Davi tinha uma praga que Deus mandou sobre Israel por causa de um erro de administração de Davi. Ele não podia ter mandado fazer o censo sem fazer o que a lei mandava. O problema não era fazer o censo. O problema era fazer o censo sem fazer o que a lei mandava. Quando o censo era levantado, a ordem de Deus era que cada pessoa que ia passar pelo censo oferecesse por si um sacrifício. A lei de Moisés falava: não, pode fazer o censo, mas cada pessoa terá que apresentar por si e pela sua família algo em sacrifício para que Deus não mate. Davi mandou fazer o censo e ninguém levantou a adoração. Aí Deus deixou, falou: vou deixar o falso acontecer só para me mostrar como o verdadeiro funciona. Deus falou: escolhe três coisas que você quer que aconteça. Davi falou: não, que durante 3 dias morra através dessa praga. Querido, mais de 30 mil homens morreram em 3 dias. Davi sobe a eira, ele sobe ao monte, e Deus abre os olhos de Davi, e ele tem uma visão do anjo matando, por causa de um erro seu. Um erro de adoração fez que o povo morresse. Um erro de um líder de adoração fez com que o povo morresse por causa do erro de adoração errado que ele fez. Um líder pode fazer com que muitas pessoas não ofereçam adoração verdadeira e morram. E quando ele vê o anjo, o Espírito Santo toca no coração dele e fala assim: Davi, ofereça agora uma verdadeira adoração, que eu paro a praga. Aí aqueles amigos de Davi que estavam vendo aquele morticínio ali, cara, o anjo passando com a espada assim, ó, ceifando todo mundo. Imagina aquele anjo, 30 metros de altura, sei lá, cortando cabeça, cortando não sei o que, tocando todo mundo. E Davi fala assim: vamos oferecer um sacrifício, vamos dar algo de valor. Aí o cara da Araúna chega lá e fala o quê? Não, tem uns boi aqui, manda ver, vamos acabar com essa praga, manda. Davi falou: quanto custa? Falou: não, é pro bem do povo, vamos, entendeu? Manda ver. Davi falou: quero o preço, o pecado foi meu, eu vou pagar o preço. Não precisa. Falou: tem que pagar o preço. E o que Davi fala? Longe de mim, ai de mim, de mais uma vez dar algo a Deus que não me custe nada. Querido, você não pode dar a Deus uma adoração que não te custe nada. Ele ofereceu o sacrifício, ele pagou o preço, o valor. A praga cessou. Dê uma verdadeira adoração a Deus na sua casa, com as suas finanças, na igreja. Dê uma verdadeira adoração e você vai ver muita praga cessar na sua vida. Querido, fora aquilo que eu oferto e que eu dizimo na igreja, todo o resto do recurso que chega às minhas mãos, eu gasto com a minha família. E eu trabalho todo dia, de sol a sol. Eu vou lá, separo a parte que o Senhor nos pediu, porque tudo é dele, mas eu separo a parte que é dele, e todo o restante é em prol da minha família. Sabe, querido, isso é um ato de adoração. Eu estou dizendo, querido, sem palavras, a minha família é muito valiosa para mim. Eu não consigo, querido, chegar no supermercado e ver lá uma bolacha que eu gosto muito, e lá em casa não ter a bolacha. Eu vou pegar para mim aquela bolacha, e lá em casa não ter algo pelo menos no mesmo nível para os meus filhos e para minha esposa. Muitas vezes eu já fui na prateleira para pegar lá um Negresco, e eu lembrava que lá em casa tinha uma Mabel. Eu devolvia a Negresco e pegava um Aniquito, porque eu não aceitava algo para mim mais valioso do que aquilo que eu estava dando para minha família. Quantas vezes, querido, às vezes eu levava um pão, 5 pão para comer lá em casa, que é 5, né?
Aí às vezes eu estava com fome, eu tinha que ir lá na padaria comprar alguma coisa, e eu falei, eu quero um pão de queijo. E eu ia comprar o pão de queijo, eu virava para a moça e falava, não, porque eu achava que o pão de queijo é mais valioso do que o pão. Então eu falava, então não vou comer também um pão de queijo. Porque, querido, aquilo que eu tenho que gastar com a minha família tem que ser mais valioso do que aquilo que eu gasto comigo. Aquilo que eu dou para Deus tem que ser mais valioso do que aquilo que eu estou usando para mim. Você já comprou carro parcelado? A prestação fica mais ou menos uns 500, 400. É para você e sua família é preciosa. Mas quando... Não, entendeu? Agora, por que quando a gente vai ofertar a Deus R$500 é difícil? Não, Deus, mas 500? Está amarrado, bem amarrado. Você entende, querido, que quando a gente vai fazer algo que é para nós, a gente não mede os custos. Mas quando é para Deus, eu falo, será que Ele vale tudo isso? Tem muita coisa que a gente tem que organizar, querido. Falando de adoração a Deus. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu, ele foi o verdadeiro adorador. Ninguém bateu Davi. Davi falou, eu vou quebrar esses recortes tudo. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre a verdadeira adoração. Prepare seu coração, prepare seu mundo e prepare o caminho. Por isso que João Batista veio preparar o caminho. A verdadeira adoração estava ali sem canção, sem teatro, sem dança. Ele estava ali oferecendo algo a Deus. Feche seus olhos se você estiver em casa, você que está aqui nos ouvindo. Deus nos ensina a oferecer uma verdadeira adoração. Xere cantará lamassore cantará lamanas. Em nome do Senhor Jesus, levanta aqui nessa igreja uma verdadeira adoração. Que não venha somente do altar, mas venha também das cadeiras, das ovelhas, das mídias, de todo mundo, uma verdadeira adoração, Deus. Uma verdadeira adoração que possa mostrar aquilo que é falso em nós, para mostrar aquilo que é falso em nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus, enche nossas vidas, nossos corações, enche as nossas casas. Enche, Espírito Santo de Deus, enche nossas vidas, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu aquele anel chamado cruz, mostrando o seu amor por nós, e nós reverenciamos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Não há ninguém maior do que o Senhor. Dignas de glória. Se puder, adore o Senhor no instante. E louvores. Levantamos nossas mãos.